Mas veja, tomando o pão, deu graças, partiu, deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Ele não está focando aqui a Páscoa judaica. Ele está focando o que vai acontecer no dia seguinte. No relato de Mateus, ele diz: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, comam, isso é o meu corpo. E o versículo 19 conta: tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos. Isso é o meu corpo. Vocês não vão celebrar aqui simplesmente a libertação do povo de Israel da escravidão egípcia. Vocês vão comemorar aqui, e aqui está um pão. Ele representa o meu corpo. Ele não é o meu corpo. Ele não vai passar por um processo de transubstanciação e vai virar o corpo de Cristo. Era uma figura, assim como Jesus em algum momento disse: eu sou a porta, eu sou a vide, eu sou o pão da vida. Aqui ele está dizendo: esse pão simboliza quem eu sou. Eu vim para chegar até vocês em forma humana, como um pão que é simples, frágil, sujeito a se perder em tão pouco tempo. A natureza humana que Jesus assumiu era assim. E ele diz: isso é o meu corpo que é dado por vós. Dentro do ambiente do culto judaico, eles certamente já tinham até então sacrificado milhões de animais, e entenda, aqueles sacrifícios lá do passado não tinham nenhum poder de perdoar pecados. Eles só apontavam para um sacrifício que estava por acontecer. O profeta Isaías anunciou isso. Veja: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. A razão da morte de Cristo, o que é? Nossas transgressões, nossas iniquidades, nosso castigo. Ele estava tomando sobre si isso, ele se entregou o seu corpo para sofrer as consequências disso. Versículo 12, então, Isaías diz: por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos. Isaías está escrevendo 700 anos antes dos fatos. Mas ele está descrevendo aquela morte simbolizada por aquele pão que Jesus está dando. Como? É o meu corpo que é dado por vocês. Pedro fala sobre isso, ele diz: ele mesmo, Jesus, levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. A visão de Pedro é clara. A morte de Cristo tinha esse papel que Isaías anunciou. Paulo, ao escrever sobre o assunto, e escreveu tanto, mas ele diz em 2 Coríntios: Deus tomou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Vejam, em 3 pessoas nesse versículo: Deus, alguém que não tem pecado, e nós. Deus fez que alguém que não tem pecado, que era Jesus, recebesse sobre si os nossos pecados e o castigo do nosso pecado. Naquele momento, Jesus não está celebrando a libertação do Egito. Ele está dizendo: esse é o meu corpo. Vai ser entregue daqui a pouco por vocês. A justiça vai ser feita.
Assim como o pecado separa o homem de Deus, quando Jesus estava naquela cruz e os seus pecados e os meus caíram sobre ele, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Todas as outras ocasiões em que Jesus orou a Deus, ele chamou Deus de Pai, mas na hora que ele sofreu, recebendo os pecados de todos e o castigo de todos, a separação entre ele e Deus aconteceu ali. O Deus meu, por que me desamparaste? Não era um pedido de explicação para alguma coisa que ele não entendesse. Era uma interjeição, uma expressão do peso, que é o que ele temia. Ele não temia a sua morte física. Ele temia era ser separado de Deus. Um justo ser chamado de injusto. Aquela condenação era justa para você e para mim. Mas Jesus está dizendo: é o meu corpo que é dado por vocês.